Miguel estava de joelhos na terra vermelha da varanda quando a ficha finalmente caiu, e ele entendeu que tinha passado a vida inteira sendo rico das coisas erradas. O terno feito sob medida, que custava mais do que aquela casa simples valia por inteiro, se enchia de poeira do chão que ele mesmo não pisava havia 20 anos. As mãos, macias de quem só assinava papéis, tremiam agarradas ao corrimão de madeira. E o pior não era a vergonha, nem o arrependimento. O pior era a gratidão. Uma gratidão tão imensa, tão tardia, que doía como se fosse feita de vidro moído, cortando por dentro cada vez que ele respirava. Ele que atravessou um oceano e 2 décadas de silêncio, achando que voltaria como o vencedor da história, descobria naquela varanda que o verdadeiro herói tinha ficado o tempo todo, e não era ele. Não era assim que Miguel tinha imaginado aquele reencontro. Nas 1000 noites em que ensaiou a cena, deitado num quarto de hotel do outro lado do mundo, ele sempre se via chegando triunfante, com o carro importado, o buquê caro, a carteira grossa, pronto para resolver tudo. Ele imaginava encontrar Dolores derrotada, uma casa em ruínas, uma mulher que só precisava que ele aparecesse e estalasse os dedos para que a fartura descesse do céu. Miguel achava que o dinheiro era a resposta para qualquer pergunta que a vida pudesse fazer. Ele tinha milhões no banco. O que ele não sabia, ajoelhado ali na terra, é que a maior dívida da sua vida nunca tinha sido em dinheiro. Era em gratidão. E gratidão não se paga com cheque. Mas para entender por que um homem tão poderoso quebrou daquele jeito na frente de uma porta humilde, a gente precisa voltar algumas horas. Precisa voltar ao momento em que Miguel ainda era o homem de gelo, subindo aquela colina, certo de que tudo tinha um preço e de que ele podia pagar. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Cada nome de cidade que aparece ali embaixo é como uma janelinha que se abre para o Brasil inteiro. Agora vem comigo, porque essa história vai mexer fundo com você. Naquela manhã de outubro, o carro importado subiu devagar as ladeiras de pedra de Santa Rita das Colinas, uma cidadezinha encravada nas montanhas do interior de Minas Gerais, cercada de cafezais que desciam pelos morros como um tapete verde sem fim. Miguel dirigia com uma das mãos no volante de couro e a outra ajeitando o relógio caro no pulso, um gesto que ele repetia sempre que estava nervoso e não queria admitir. Pela janela fechada do carro, com o ar-condicionado no máximo, ainda assim entrava o cheiro do lugar, café coado escapando das cozinhas, pão de queijo saindo do forno, terra molhada pela garoa fina da madrugada. Era o cheiro da infância dele, e Miguel apertou o maxilar, porque tinha jurado a si mesmo que não ia se deixar levar por sentimentalismo. Ele tinha vindo com um plano: chegar, reencontrar Dolores, oferecer a ela uma vida de rainha e levá-la embora daquela cidadezinha atrasada, onde o tempo, ele tinha certeza, tinha parado. O sino da igreja matriz badalou às 8 horas, o mesmo tilintar antigo de 20 anos atrás. Miguel sorriu de canto de boca, satisfeito. Tá vendo? Pensou. Nada mudou. É tudo igualzinho. Ela vai estar lá, esperando, e eu vou consertar o passado com uma canetada. Ele passou pela praça, pelo coreto desbotado, pelo armazém de sempre. Tudo parecia confirmar a história que ele contava para si mesmo. Mas foi na saída da praça, ao virar a esquina rumo à estrada da colina, que o primeiro sinal apareceu. E Miguel, cego de arrogância, não soube lê-lo. Havia um grupo de pessoas reunidas na porta de uma casinha simples. Gente humilde, roupas gastas mas limpas, e todos carregavam alguma coisa. Um saco de arroz, uma cesta de ovos, um garrafão de leite, um embrulho de pão ainda quente enrolado num pano de prato. Não era festa, era outra coisa. Era um mutirão silencioso, dessas correntes de solidariedade que se formam nas cidades pequenas quando alguém está passando por um aperto. Cada um dando o pouco que tinha, sem alarde, do jeito de quem sabe que amanhã pode ser ele precisando. Um menino descalço entregava a uma senhora um pote de doce de leite. Um velho de chapéu de palha carregava uma penca de bananas nas costas. Miguel diminuiu a velocidade, curioso, e baixou meio dedo o vidro. Ouviu uma senhora dizer para outra, enquanto ajeitava o lenço na cabeça: é para ajudar o seu Antônio e a dona Dolores, coitados. Depois de tudo que aquele homem já fez por essa cidade, ajudar cada um de nós, quando ninguém tinha nada,
É o mínimo a gente retribuir agora. A outra concordou balançando a cabeça. Um santo aquele homem. Um santo de verdade. Se existe homem bom no mundo é ele. Miguel franziu a testa. Dolores. O nome dela. Ali, na boca de estranhos. E aquele coitados. Aquele depois de tudo que aquele homem já fez. Havia ali uma história inteira que ele não conhecia. Uma teia de 20 anos tecida sem ele. Cheia de nós que ele não sabia dar. Mas o orgulho de Miguel tapou os seus ouvidos, como sempre fizera. Ele torceu a interpretação para caber no tamanho pequeno da sua vaidade. Achou que tinha entendido tudo. Dolores estava na miséria, dependendo de esmola de vizinho, e o tal marido devia ser um pobre diabo que a cidade tinha pena. Cheguei bem na hora, pensou, com um meio sorriso de superioridade. Vim salvar todo mundo dessa vida pequena. Fechou o vidro, ligou o rádio numa música qualquer e acelerou colina acima, sem imaginar nem por um segundo que aquela cena que ele acabara de desprezar do alto do seu carro caro guardava inteirinha a chave de tudo o que estava prestes a descobrir sobre o verdadeiro significado da palavra riqueza. O que Miguel não sabia, o que ele se recusara a saber por 20 anos, é que o homem bem-sucedido que voltava naquele carro caro carregava dentro do peito não um coração de vencedor, mas o vazio de quem venceu tudo, menos a si mesmo. E toda aquela frieza tinha começado numa única madrugada 2 décadas atrás. Foi numa madrugada de janeiro, dessas quentes e úmidas de Minas, com o cricrilar dos grilos preenchendo o silêncio da colina. Miguel tinha 28 anos e uma fome de mundo que não cabia numa cidade pequena. Ele era filho de lavradores, tinha crescido colhendo café com as mãos e detestava aquilo. A terra, o cansaço, a vida pequena, a pobreza digna dos pais. Ele queria mais, queria dinheiro, queria respeito, queria nunca mais ter as mãos manchadas de terra. E tinha surgido uma oportunidade. Um conhecido oferecera a ele um trabalho numa construtora no exterior do outro lado do oceano. Era partir naquela semana ou perder a chance para sempre. O problema era Dolores. Dolores, a moça de olhos escuros e riso fácil que ele amava desde a adolescência, a mesma com quem ele tinha dançado quadrilha na festa junina e trocado o primeiro beijo debaixo do pé de manga do quintal. A mulher com quem tinha planos de casar e envelhecer, olhando o vale. Só que naquelas semanas, Dolores tinha começado a passar mal. Um cansaço estranho que não passava com o sono, um inchaço nas pernas e no rosto, uma palidez cor de cera que preocupava a mãe dela. O médico da cidade, um velho clínico de mãos trêmulas, tinha franzido a testa ao examiná-la e dito que era preciso ir à capital investigar, que podia ser coisa séria nos rins, que ela precisava de repouso, de cuidado e, principalmente, de alguém por perto. E Dolores, na noite antes de Miguel partir, tinha segurado as 2 mãos dele na varanda sob a luz amarela do lampião, com os olhos escuros marejados e a voz num fio. Fica, Miguel. Por favor. Eu tô com medo do que os médicos vão dizer. Eu não quero enfrentar isso sozinha. Fica comigo pelo menos até a gente saber o que eu tenho. E depois eu prometo. A gente pensa junto nesse trabalho. A gente vai junto para onde você quiser. Miguel olhou para aquela mulher pálida e assustada, pedindo com toda a humildade do mundo, apenas que ele não a deixasse, e escolheu a ambição. Disse a si mesmo as mentiras de sempre, que era exagero de mulher, que ela ia melhorar sozinha, que a chance da vida dele não podia esperar, que ele voltaria rico em pouco tempo e pagaria os melhores médicos do país. Soltou as mãos dela devagar, um dedo de cada vez como quem se solta de uma âncora. Beijou a testa fria dela, murmurou eu volto, você vai ver, e virou as costas. Foi embora na madrugada seguinte, com a mala na mão e um nó na garganta, que ele fez questão de engolir, sem coragem de olhar para trás nenhuma vez, deixando Dolores doente, apavorada e sozinha, chorando encostada no portão de uma casa na colina, enquanto o ônibus da madrugada sumia na estrada de terra. Ele nunca mais mandou notícia. No começo até pensou em escrever, em ligar para o orelhão da praça, em saber se ela tinha melhorado. Mas cada dia que passava, tornava mais difícil, mais vergonhoso. E o dinheiro começou a entrar, e o trabalho a crescer. E Miguel foi enterrando a culpa embaixo de camadas e camadas de sucesso. Convenceu-se de que tinha feito a escolha certa. Convenceu-se de que Dolores tinha se recuperado.
casado com outro qualquer, e seguido uma vidinha comum, e de que ele, um dia, quando fosse muito rico, voltaria e mostraria a ela o que ela tinha perdido. Nunca, em nenhum momento daqueles 20 anos, Miguel se permitiu imaginar a verdade, que ele tinha abandonado uma mulher gravemente enferma à própria sorte. Porque imaginar isso seria olhar de frente o tipo de homem que ele tinha sido. E disso, o homem de gelo, com toda a sua coragem para os negócios, tinha um medo mortal. Do lado de fora, a vida de Miguel virou tudo aquilo que ele sonhara. Ele começou carregando cimento numa obra, dormindo num alojamento apertado com outros 10 imigrantes, comendo marmita fria e aprendendo a língua nova de madrugada. Exausto. Mas Miguel tinha faro para negócio e mãos que sabiam construir, herança da terra que ele tanto renegava. Em poucos anos passou de servente a pedreiro, de pedreiro a mestre de obras, de mestre de obras a empreiteiro, e finalmente a dono da própria construtora, depois de várias. O dinheiro começou a entrar como água, e Miguel foi comprando os símbolos daquela vitória que ele perseguira. O apartamento de cobertura com vista para o mar, o carro importado do ano, os ternos italianos costurados sob medida, o relógio suíço que valia o preço de uma casa. Por fora, era o retrato do homem realizado. Por dentro, era um deserto. Miguel jantava nos restaurantes mais caros da cidade, sempre sozinho, sempre olhando o celular para fingir que tinha companhia. Tinha uma mesa de jantar comprida de 12 lugares, e nunca, em 20 anos, nenhuma daquelas cadeiras fora ocupada por alguém que o amasse de verdade. Sócios, sim. Funcionários, advogados. Mulheres que ficavam uma temporada e iam embora ao perceber que havia um cofre trancado no lugar onde deveria bater um coração. Numa véspera de Ano Novo, Miguel se pegou olhando pela janela do seu apartamento de luxo, os fogos explodindo sobre uma cidade estrangeira que nunca fora sua casa, com uma taça de champanhe caro esquentando na mão, e sentiu um vazio tão fundo que teve medo de cair dentro dele. Foi naquela noite que a semente da volta começou a brotar. Ele tinha tudo, e não tinha absolutamente ninguém. Foi essa inquietação que, meses depois, o colocou naquele carro subindo a colina de São Miguel. Ele dizia a si mesmo que ia resolver o passado, consertar as coisas. Mas no fundo, bem lá no fundo, o que Miguel queria era preencher aquele buraco. E ele achava, com a burrice dos homens que só sabem contar dinheiro, que Dolores era a peça que faltava, que bastava comprá-la de volta como se compra um imóvel bem localizado. O carro chegou ao alto da colina, e a casa apareceu. Miguel esperava encontrar ruínas. Esperava paredes descascadas, telhado furado, um matagal tomando conta do quintal, a prova visível de que a vida sem ele tinha desmoronado. Mas não era nada disso. A casa era simples, sim, muito simples, de paredes caiadas de branco e telhas de barro escurecidas pelo tempo. Mas era cuidada com um amor que se via de longe. Havia vasos de trepadeira floridos na varanda, um banco de madeira lustrado pelo uso, roupa limpa secando no varal, um pequeno canteiro de temperos e couve ao lado da porta. Não era a casa da miséria que ele imaginara. Era a casa de gente pobre de dinheiro e riquíssima de dignidade. E Miguel, olhando aquilo, sentiu a primeira rachadura na certeza que o trouxera até ali. Ele estacionou embaixo de um pé de manga, desligou o motor, respirou fundo e desceu do carro ajeitando o terno. Subiu os 3 degraus da varanda e bateu na porta, ensaiando na cabeça o discurso arrogante que viera fazer. Ouviu passos vindo de dentro, passos pesados, tranquilos, de quem não tem pressa na vida. A maçaneta girou, a porta se abriu e Miguel se preparou para ver Dolores. Mas não era Dolores. Na soleira da porta estava um homem de uns 50 e poucos anos, mais ou menos da idade dele. Um homem simples, de estatura mediana, ombros largos e curvados pelo trabalho, cabelos grisalhos, rosto queimado de sol. Vestia uma camisa de flanela desbotada e uma calça de brim gasta nos joelhos. E tinha as mãos. Miguel reparou nas mãos. Grossas, calejadas, escurecidas de anos e anos de terra. Mãos de trabalhador. As mãos que Miguel tanto tinha desprezado na juventude. As mãos que ele fugira para nunca ter. Mas o que mais impressionou Miguel não foram as roupas nem as mãos. Foi o olhar do homem. Um olhar sereno, limpo, sem pressa e sem medo. O olhar de quem já fez as pazes com a vida
e não deve nada a ninguém. O homem encarou aquele estranho de terno caro parado na porta e não demonstrou nem surpresa nem submissão, só uma calma cortês. "Bom dia", disse o homem, com uma voz grave e mansa. "Pois não? Em que posso ajudar o senhor?" Miguel sentiu o discurso arrogante subir pela garganta. Aquele homem, ele deduziu na hora, era o sujeito com quem Dolores tinha se casado, o tal que ocupou o lugar dele, e o velho instinto de superioridade se acendeu. Miguel endireitou os ombros, ergueu o queixo e falou com aquela frieza polida que usava para intimidar concorrentes nas reuniões de negócios. "Bom dia, meu nome é Miguel. Eu vim procurar a Dolores." Fez uma pausa calculada, medindo o homem de cima a baixo, com um olhar de desdém. "Nós fomos muito próximos há 20 anos, antes de o senhor, imagino." "Ela está?" Era para ser uma alfinetada. Era para deixar claro quem era o antigo dono daquela história. Miguel esperava que o homem se encolhesse, que ficasse na defensiva, que sentisse o peso do dinheiro e do passado. Mas aconteceu o contrário. O rosto do homem se abriu num sorriso genuíno, caloroso, sem uma gota de rancor, e ele deu um passo atrás, abrindo a porta por inteiro, num gesto largo de convite. "Miguel", disse ele, e havia até uma alegria sincera na voz. "Nossa, o Miguel. Claro que eu sei quem o senhor é. A Dolores falou tanto do senhor ao longo desses anos. Entra, homem, não fica aí na porta. Chegou bem na hora do café." Ele estendeu a mão calejada. "Eu sou o Antônio, marido dela. É uma alegria te conhecer de verdade." Miguel ficou paralisado, a mão pairando no ar sem saber se apertava. Aquela recepção o desarmou completamente. Ele tinha vindo armado para um confronto, com o punho fechado por baixo da luva de veludo, e encontrara mãos abertas. Toda a arrogância que ele ensaiara na frente do espelho do hotel escorregou por entre os dedos, inútil, como areia. Não havia rival para derrotar. Não havia inimigo para humilhar. Havia apenas um homem bom, de olhar limpo, oferecendo café a um estranho que chegava com desprezo no rosto. E era justamente essa bondade sem defesa, essa hospitalidade que não pedia nada em troca, que deixava Miguel sem chão, porque ele sabia lidar com adversários, sabia lidar com inveja, com ganância, com disputa. O que ele não sabia fazer, o que ele nunca aprendera em 20 anos de guerra pelo dinheiro, era lidar com a pura gentileza. Sem entender direito por que obedecia, apertou aquela mão áspera e forte, sentiu no aperto os anos de sol e de enxada, e deixou-se conduzir para dentro da casa que ele viera, arrogantemente, com a intenção de comprar. O interior era ainda mais simples que a fachada, mas tinha uma paz que o apartamento de Miguel, com toda a sua mobília cara, nunca teve. O chão era de cimento queimado, encerado e brilhante. Na parede, fotos antigas em molduras humildes. Antônio e Dolores mais jovens sorrindo. Um casamento simples numa igrejinha, os dois plantando um pé de árvore. Havia um crucifixo, um santinho, um bordado feito à mão que dizia: "Deus abençoe este lar", que havia sobre o fogão a lenha, uma leiteira de ágata soltando fumacinha, e o cheiro de café fresco tomando conta de tudo. Antônio puxou uma cadeira junto à mesa de fórmica e ofereceu a Miguel, começando a servir o café em 2 canecas de alumínio, natural, hospitaleiro, como se recebesse um velho amigo que voltava de viagem. Foi então que Miguel a viu. Dolores estava sentada numa poltrona perto da janela, de onde se via o vale inteiro descendo em ondas verdes. Ela tinha um cobertor fino sobre as pernas, apesar do calor, e nas mãos segurava um novelo de lã e 2 agulhas de tricô paradas, como se tivesse largado o serviço no meio ao ouvir a voz dele na porta. Ela estava mais velha, claro, os cabelos escuros, agora bem grisalhos, presos num coque, o rosto mais fino, algumas linhas fundas de quem sofreu. Mas o que apertou o coração de Miguel de um jeito que ele não esperava não foi o tempo passado, foi perceber que ela estava frágil. Havia uma palidez na pele dela, uma magreza nos braços, uma marca de agulha ainda visível no dorso da mão, e na prateleira ao lado da poltrona, uma fileira de caixas de remédio, uma jarra d'água, um aparelho de medir pressão, um caderninho de anotações médicas. Aquela não era a casa de uma mulher que teve uma vidinha comum. Era a casa de uma mulher que travou uma guerra e que sobreviveu. Dolores levantou os olhos, e quando reconheceu o homem parado no meio da sua sala, não houve raiva, nem espanto teatral,
nem lágrimas de novela. Houve apenas uma surpresa suave, seguida de uma serenidade profunda. A serenidade de quem já atravessou o pior que a vida podia oferecer e por isso não se abala mais com pouca coisa. "Tá, Miguel", ela disse baixinho, e o nome dele saiu da boca dela sem mágoa, quase com carinho, como se pronunciasse o nome de um capítulo antigo, há muito encerrado. "Você voltou, depois de tanto tempo." Miguel abriu a boca, mas a garganta tinha fechado. Todas as frases ensaiadas. "Vim te buscar, vim te dar a vida que você merece. Deixa tudo isso e vem comigo." Morreram antes de nascer, envergonhadas diante daquela cena. Ele olhou para os remédios, para a marca de agulha na mão dela, para o cobertor no calor, e uma pergunta começou a se formar dentro dele. Uma pergunta apavorante. Antônio, percebendo o silêncio pesado, aproximou-se da poltrona da esposa com naturalidade. Ajeitou o cobertor sobre as pernas dela num gesto tão automático e terno que revelava anos e anos de repetição, e pousou a caneca de café quente nas mãos dela primeiro, antes de servir a si mesmo. Só depois se virou para Miguel, ainda sorrindo. "Senta, Miguel, toma teu café, a gente tem tempo." E aquele "a gente tem tempo", dito por um homem que claramente conhecia o valor de cada dia como poucos, atingiu Miguel bem no fundo do peito. Miguel sentou-se, pegou a caneca com as mãos que começavam a tremer e não conseguiu segurar mais a pergunta. "Dolores", ele começou, a voz rouca, os olhos correndo dos remédios para o rosto dela. "Esses remédios todos, você... O que aconteceu com você?" Dolores olhou para o marido e Antônio retribuiu o olhar com aquela cumplicidade silenciosa que só existe entre pessoas que carregaram um fardo juntas por muito tempo. Foi ela quem começou a contar, com a voz tranquila de quem narra uma tempestade já passada, sem drama, apenas com a verdade nua. "Lembra que eu estava passando mal naquela época quando você foi embora?" ela disse, mexendo devagar o café com a colherinha. "Não era exagero de mulher, como talvez você tenha pensado. Era grave, Miguel. Muito grave. Depois que você partiu foi só piorando. O inchaço tomou conta do meu corpo. Eu mal conseguia levantar da cama. Os médicos daqui não davam conta. Tiveram que me mandar para a capital." Ela fez uma pausa. Olhou pela janela como quem revisita um lugar distante. Descobriram que eram os meus rins. Os dois estavam falhando ao mesmo tempo, parando de funcionar aos pouquinhos. Uma doença silenciosa que vinha me comendo por dentro havia tempo e que a gente só pegou tarde. Ela respirou fundo e continuou com a naturalidade de quem já contou aquilo muitas vezes, sem se deixar afogar na própria dor. Aí começou a parte mais difícil. Eu passei anos, Miguel, anos, indo e voltando para a capital 3 vezes por semana, para fazer hemodiálise. Você sabe o que é isso? É uma máquina que faz o trabalho que os rins não conseguem mais fazer. Eles ligam a gente por umas agulhas grossas, e o sangue da gente sai do corpo, passa por dentro daquela máquina para ser limpo, e volta. 4 horas presa naquela cadeira, 3 vezes por semana. Era uma viagem de 3 horas de estrada esburacada para ir, 4 horas ligada na máquina, 3 horas de estrada para voltar, quase toda semana da minha vida, por anos. Eu chegava em casa branca, feito papel, sem força nem para levantar uma xícara. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas firme. Foram anos assim, anos dependendo de uma máquina para continuar respirando neste mundo. Miguel sentiu o sangue fugir do rosto. Cada palavra era uma pedra pesada caindo dentro do poço vazio que ele tinha no lugar do peito. Ele fez as contas na cabeça, e as contas o esmagaram. Enquanto ele brindava com champanhe caro na virada do ano, olhando fogos de artifício de uma cobertura de luxo, Dolores estava deitada numa maca de hospital público, com agulhas nos braços e o próprio sangue correndo por tubos de plástico, lutando com unhas e dentes para não morrer. A distância entre as duas vidas era tão obscena que Miguel teve vontade de vomitar a própria vergonha. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, qualquer coisa, um pedido de perdão, mas nenhuma palavra parecia grande o suficiente ou pequena o bastante. E Dolores continuou. E o que ela disse a seguir foi a pá de cal que enterrou de vez o velho homem de gelo. "Mas eu tô aqui, viva, contando essa história para você." Ela sorriu e virou o rosto para o marido com uma ternura que iluminou a sala inteira. "E se eu tô viva é por causa desse homem. Se... A hemodiálise segura, mas não cura. Eu ia morrer se não fizesse um transplante. E não aparecia doador, Miguel.
ano após ano na fila, e nada. Até que os exames mostraram que o Antônio era compatível comigo. A voz dela embargou pela primeira vez. Não de tristeza, mas de um amor tão grande que quase não cabia nas palavras. Ele me deu um rim, Miguel. Ele abriu o próprio corpo e me deu um pedaço dele para que eu pudesse viver. Os médicos mesmo se espantaram quando os exames deram compatível. Disseram que era raro, raríssimo, um marido bater certinho com a esposa desse jeito, sem ser parente de sangue. O médico da capital falou que foi quase um milagre. Ela apertou a mão do marido. Faz 8 anos que eu carrego dentro de mim um pedaço do Antônio. É por isso que eu tô aqui, viva, tomando café com você nessa varanda. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Miguel encarava Antônio, aquele homem simples de camisa de flanela, aquele rival que ele viera desprezar, e não conseguia processar o tamanho do que acabara de ouvir. Mas Antônio, humilde até no heroísmo, apenas deu de ombros, desconfortável com o peso do elogio, e falou como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ah, Dolores, para com isso. Qualquer um faria. Ele coçou a nuca, sem graça. Eu amava ela, Miguel. Amava desde antes, mas nunca disse nada por respeito, porque ela era sua. Quando você foi embora e ela ficou doente, sozinha, eu só fiquei. Não tinha nada de heróico. Eu ficava porque não sabia viver de outro jeito que não fosse do lado dela. E então, Antônio contou o resto sem nenhuma vaidade, com aquela voz mansa de quem narra o tempo como o tempo é, respondendo até às perguntas que Miguel nem tinha coragem de fazer. Contou que mesmo com o transplante bem-sucedido, os tratamentos nunca param de verdade. Os remédios que impedem o corpo de rejeitar o rim novo custam uma fortuna. Todo mês, para o resto da vida, além dos exames constantes, das idas ao médico, das internações quando alguma coisa complica. Era dinheiro demais para uma família de lavradores que vivia do café e de umas galinhas. A gente foi vendendo o que dava, disse Antônio, olhando para as próprias mãos calejadas sobre a mesa. Primeiro foi o gadinho, umas cabeças de gado leiteiro que a gente tinha. Depois foi o trator velho que eu tinha comprado com tanto sacrifício. Depois, ele hesitou e pela primeira vez a voz dele vacilou um pouco. Depois foi a terra, Miguel. O sítio que era do meu pai e do pai dele antes. As terras onde eu aprendi a andar, onde eu plantei meu primeiro pé de café ainda menino, onde eu enterrei meus velhos. Vendi hectare por hectare, ano por ano, conforme a necessidade apertava. Cada pedaço de chão que saía das minhas mãos doía como arrancar um dente, mas eu nem pensava 2 vezes. Ele levantou os olhos e olhou para Dolores, e todo o cansaço do rosto dele se transformou em luz. Porque de que me adiantava a terra inteira do mundo se ela não estivesse aqui para olhar o pôr do sol comigo? Terra a gente compra de novo, planta de novo. Uma esposa dessas não. Eu vendi tudo, até sobrar só essa casinha e esse quintal onde a gente está sentado agora. E se precisasse, vendia a casa também e ia morar debaixo da ponte com ela, contanto que fosse com ela. Antônio disse aquilo sem nenhum peso de mártir, sem cobrar reconhecimento, como quem constata que a água é molhada. Trocara o patrimônio inteiro, o orgulho de 3 gerações, pela vida da mulher que amava, sem nunca reclamar, sem nunca se arrepender, sem nunca cobrar dela um único agradecimento. E Miguel, ouvindo aquilo, entendeu enfim a cena que tinha desprezado lá embaixo na entrada da cidade, o mutirão, as cestas de comida, depois de tudo que aquele homem já fez por essa cidade. Antônio, mesmo tendo se desfeito de tudo, ainda era o primeiro a ajudar qualquer vizinho em apuro, e agora, na velhice, quando ele mesmo enfrentava dificuldade, a cidade inteira se juntava para retribuir. Aquele homem pobre era o homem mais rico que Miguel jamais conhecera. Foi aí que Miguel desabou. Não foi um choro de novela escandaloso, foi um desabamento silencioso, terrível, de dentro para fora. A caneca de café tremeu tanto na mão dele que Antônio precisou pegá-la antes que caísse. E Miguel, o poderoso empresário, o homem de milhões, o vencedor, escorregou da cadeira e caiu de joelhos ali mesmo, no chão de cimento daquela casa humilde, o rosto entre as mãos, as lágrimas de 20 anos que o orgulho nunca deixara sair. Ele chorava de vergonha, chorava de arrependimento, mas acima de tudo, chorava de gratidão. Uma gratidão avassaladora por aquele homem que tinha feito, por Dolores, tudo aquilo que ele deveria ter feito e não fez.
Antônio salvara a vida da mulher que Miguel abandonou. Antônio dera o próprio corpo, a própria terra, a própria vida inteira. E não pedira nada, nunca, a ninguém. Perdão. Miguel conseguiu balbuciar de joelhos olhando para os dois. Me perdoem. Eu fui embora e deixei você doente, Dolores. Eu fui um covarde. Enquanto eu juntava dinheiro que não servia para nada, você... Ele olhou para Antônio, a voz se despedaçando. Você deu tudo. Você é 1000 vezes mais homem do que eu jamais fui. Dolores estendeu a mão trêmula e tocou o cabelo de Miguel, com o mesmo carinho de mãe que ela tinha por todo mundo, sem uma sombra de rancor. Levanta, Miguel, ela disse, docemente. Levanta do chão. Eu não te trouxe para dentro da minha casa para você se ajoelhar. A raiva que eu tinha de você eu deixei ir embora há muitos anos, porque raiva é um peso que só machuca quem carrega. Eu te perdoei faz tempo. Ela sorriu, cansada, mas serena. E olha, se você tivesse ficado, talvez eu nunca descobrisse o amor que esse homem tinha por mim. Cada um tem o seu caminho, Miguel. O seu te levou para longe, mas te trouxe de volta. E isso também tem um propósito. Miguel se levantou devagar, limpando o rosto com as costas da mão, e por um longo momento não soube o que fazer com aquilo tudo. O plano com que ele chegara, comprar Dolores, levá-la embora, vencer, tinha se desfeito por completo, e no lugar dele havia um vazio que precisava ser preenchido com alguma coisa nova, alguma coisa que ele nunca tinha praticado na vida. Ele olhou pela janela para o vale verde que descia colina abaixo e reparou do outro lado, num pedaço de terra abandonado, com um cafezal antigo tomado pelo mato e uma casa de fazenda de portas fechadas. Perguntou a Antônio, com a voz ainda embargada, que terra era aquela? E Antônio, com um suspiro, respondeu que era o sítio que fora dele, a terra da família que ele vendera anos atrás para pagar um dos tratamentos de Dolores. Tinha ido parar nas mãos de um fazendeiro de fora, que a deixou às moscas. Às vezes eu olho para lá e dá um aperto, confessou Antônio, baixinho. Era onde meu pai me ensinou a plantar, mas não troco. Troquei aquela terra por essa mulher aqui do meu lado e faço o mesmo negócio 1000 vezes. Miguel ficou olhando para aquele pedaço de terra abandonado do outro lado do vale por um longo tempo, e depois olhou de novo para Antônio, para as mãos calejadas dele, para a camisa de flanela remendada, para o rosto sereno de um homem que tinha dado literalmente pedaços do próprio corpo e da própria história sem esperar nada em troca. E Miguel comparou aquele homem consigo mesmo. Comparou a terra que Antônio vendera por amor com o apartamento de luxo que ele, Miguel, comprara por vaidade. Comparou o rim que Antônio doara com os anos que ele passara acumulando zeros numa conta bancária. Comparou o abraço que recebera na porta com o desprezo que trouxera no peito. E naquela comparação silenciosa, o último tijolo da muralha que Miguel tinha construído em volta do próprio coração desabou de vez. Naquele instante, alguma coisa se acendeu dentro dele. Não a velha vaidade de quem quer aparecer, de quem quer ser visto e aplaudido, mas um propósito novo, limpo, urgente, quase físico, que subia do fundo do peito e pedia passagem. Ele percebeu, enfim, depois de quase 50 anos de vida, para que servia todo aquele dinheiro que ele juntara, sem nunca saber por quê, aquele dinheiro que nunca lhe trouxera uma única noite de sono tranquilo. Não servia para comprar pessoas. Não servia para reescrever o passado, nem para reconquistar amores perdidos. Servia para uma coisa só, a única que fazia sentido: honrar quem merecia ser honrado, proteger quem tinha passado a vida protegendo os outros e transformar, enfim, um pouco daquele ouro frio no calor de um bem concreto na vida de gente de verdade. Ele não disse nada naquele momento. Terminou o café, conversou mais um pouco. Ouviu Dolores contar dos filhos de criação que ela e Antônio ajudaram a criar, das crianças da vizinhança que ela ensinava a ler mesmo doente, da vida cheia e boa que os dois construíram na pobreza. E ao se despedir, abraçou Antônio longamente, um abraço de irmão, e beijou a testa de Dolores com uma ternura respeitosa, sem nenhuma segunda intenção. Prometeu voltar no dia seguinte, e foi embora colina abaixo com o coração transbordando de uma emoção que ele não sentia desde menino. Mas Miguel não voltou para o hotel para arrumar as malas e sumir de novo, como o velho Miguel teria feito. Naquela tarde, ele foi ao cartório da cidade, depois ao banco, depois à casa do fazendeiro de fora
que era dono do antigo sítio de Antônio. E passou os dias seguintes trabalhando numa coisa em silêncio, sem contar nada para ninguém, movido não pela culpa que paralisa, mas pela gratidão que constrói. Recomprou, pagando à vista e sem pechinchar cada hectare da terra que Antônio tinha vendido, o cafezal, a casa de fazenda, o pasto, tudo. Quitou um por um os débitos que ainda pesavam sobre a família, a conta da farmácia, a dívida com o laboratório da capital, o financiamento atrasado da casinha. E fez mais. Montou um fundo deixado com o advogado e o padre da cidade para custear pelo resto da vida os remédios e os exames de que Dolores precisaria para sempre, porque um rim transplantado exige cuidado eterno. Fez tudo isso da forma mais discreta possível, sem placas, sem holofotes, sem querer que ninguém soubesse que fora ele. A notícia, porém, tem pernas nas cidades pequenas, e aos poucos a bondade de Miguel foi se espalhando e contagiando Santa Rita das Colinas. Quando os vizinhos souberam que as terras de Antônio tinham voltado para as mãos da família, foi como se a cidade inteira tivesse ganhado um presente. Na venda do seu Zé, na fila da padaria, no adro da igreja depois da missa, só se falava naquilo. O rapaz que tinha ido embora fazia 20 anos tinha voltado homem, e voltado bom. E aconteceu então uma coisa linda, dessas que só a bondade sabe fazer acontecer. Aquele mesmo mutirão que Miguel desprezara na chegada, aquela corrente de gente humilde carregando cestas, se transformou em outro mutirão, ainda maior e mais alegre. Numa manhã de sábado, antes mesmo de o sol raiar por trás da serra, dezenas de pessoas subiram a estrada rumo ao cafezal abandonado. Homens de todas as idades chegaram de enxada, foice e facão no ombro, dispostos a limpar o mato alto que tinha engolido as fileiras de café para que Antônio pudesse plantar de novo na terra do seu pai. As mulheres montaram um fogão de improviso debaixo de uma árvore e passaram o dia cozinhando para o batalhão de voluntários. Panelões de feijão tropeiro, arroz, frango caipira e um tabuleiro atrás do outro de pão de queijo saindo quentinho. Os moços mais fortes subiram no telhado da velha casa de fazenda para trocar as telhas quebradas. As crianças corriam entre as fileiras carregando água e recolhendo o mato cortado. Os velhos, sentados na sombra, contavam causos e davam palpite em tudo, rindo alto. E no meio de tudo aquilo estava Miguel. Ele tinha guardado o terno no fundo da mala, vestido uma camisa velha emprestada por um dos vizinhos e um chapéu de palha para o sol, e agarrado uma enxada pela primeira vez em 20 anos. No começo foi desajeitado. As mãos macias de quem só manuseava caneta e celular logo se encheram de bolhas, as costas doeram, o suor escorria pelos olhos e ardia. Mas Miguel não parou. Ele foi capinando, fileira por fileira, ombro a ombro com aqueles homens simples que horas antes ele teria olhado com desdém pela janela do carro. E aconteceu algo dentro dele, enquanto o corpo se cansava. Uma paz. Cada gota de suor parecia lavar um pouco da sujeira que ele carregava na alma havia 20 anos. Na hora do almoço, sentado na terra com um prato de feijão tropeiro no colo, rindo de uma piada de um velho lavrador que ele mal conhecia, Miguel percebeu, com um susto gostoso, que estava feliz. Não a alegria vazia de fechar um grande negócio, que durava 1 minuto e deixava um buraco depois. Uma felicidade funda, quente, de pertencer a alguma coisa maior que ele mesmo. Pela primeira vez em 20 anos, com as mãos manchadas de terra boa e o coração cheio, Miguel era de verdade feliz. Num domingo de manhã, quando o sino da matriz badalava chamando para a missa e o cheiro de café e pão de queijo subia de todas as cozinhas da cidade, Miguel subiu pela última vez a colina. Ele ia partir naquele dia. Não levava Dolores. Não levava terra nenhuma, não levava nada além de uma alma finalmente leve. Chegou à casinha e encontrou o casal na varanda, tomando café, olhando o vale. Sobre a mesa de fórmica, ele deixou um envelope grande, com todos os documentos das terras já passados para o nome de Antônio e Dolores, os comprovantes das dívidas quitadas, os papéis do fundo de saúde. E, por cima de tudo, uma carta escrita à mão, com a letra tremida de quem chorava enquanto escrevia. A carta era curta. Dizia: Antônio, eu voltei achando que ia trazer o ouro para essa casa, mas descobri que você já possuía há muito tempo o tesouro. Obrigado por cuidar dela quando eu fui covarde.
Obrigado por ser o homem que eu não tive coragem de ser. A terra é de vocês, como sempre deveria ter sido. E o pouco que eu fiz não paga nem a sombra do que você fez. Deus abençoe vocês dois. Com gratidão eterna, Miguel. Antônio leu a carta em silêncio, os lábios se movendo devagar sobre cada palavra, as mãos calejadas segurando o papel com um cuidado quase religioso. E pela primeira vez desde que Miguel chegara, o homem forte, o homem que doara um rim sem soltar uma lágrima, que vendera a terra dos antepassados sem um lamento, que carregara Dolores no colo por corredores de hospital durante anos sem nunca se queixar, deixou as lágrimas correrem livres pelo rosto queimado de sol. Ele leu a carta 2 vezes. Depois olhou os documentos e entendeu que a terra do seu pai voltava para as suas mãos, que as dívidas que tiravam o seu sono estavam quitadas, que Dolores teria os remédios garantidos para sempre. E chorou como uma criança, sem vergonha nenhuma. O choro represado de uma vida inteira de renúncia silenciosa. Ele não disse nada, não precisava, e talvez não conseguisse. Apenas dobrou a carta com cuidado, guardou-a no bolso da camisa junto ao peito, levantou-se do banco, atravessou a varanda com passos lentos e abraçou Miguel com toda a força daqueles braços de trabalhador. Foi um abraço apertado, longo, verdadeiro, um abraço que juntava 2 histórias que a vida tinha separado, a do homem que fugiu e a do homem que ficou, num único instante de pura irmandade, sem rancor, sem competição, sem passado. 2 homens de cabelos grisalhos chorando abraçados numa varanda, cada um pedindo perdão de um jeito diferente, cada um agradecendo o que não sabia como agradecer. Dolores, na poltrona junto à janela, chorava e sorria ao mesmo tempo, as mãos juntas sobre o peito, os olhos erguidos para o teto num agradecimento mudo. E os 3 ficaram ali, na varanda simples de uma casa pobre no alto de uma colina, sob o sol morno da manhã, sem falar por um longo tempo, porque havia coisas ali que nenhuma palavra do mundo daria conta de dizer, e o silêncio, aquele silêncio cheio, dizia tudo por eles. Quando chegou a hora de ir, Miguel desceu os 3 degraus e dessa vez, suas pernas o sustentaram com firmeza. Antes de entrar no carro, ele se virou e olhou uma última vez para aquela casa no alto da colina, não como quem olha para um passado que quer recuperar, mas como quem olha para uma lição que vai carregar para sempre. Dolores acenava da varanda, o cobertor sobre as pernas, o rosto sereno banhado de sol. Antônio, de pé ao lado dela, com a mão pousada no ombro da esposa, ergueu a outra mão num aceno lento e sincero. E Miguel entendeu, enfim, olhando aquele casal, que existem coisas que nenhum dinheiro do mundo pode comprar, mas que o dinheiro, quando serve ao amor em vez de ao orgulho, pode ajudar a proteger. Ele entrou no carro, e enquanto descia a colina pela última vez, não sentiu a dor do homem que perdeu a mulher amada. Sentiu a paz do homem que, finalmente, tinha encontrado a si mesmo. E havia uma verdade que Miguel entendeu naquele dia, e que carregaria pelo resto da vida. O cheque que ele assinou foi a parte mais fácil. Assinar cheque ele sabia fazer havia 20 anos. Qualquer homem rico assina um papel. Não foi isso que o transformou. O que transformou Miguel foi o dia em que ele tirou o terno, vestiu a camisa velha e pegou de novo numa enxada. Foi o suor escorrendo pelo rosto. Foram as bolhas rasgando a palma macia das mãos. Foi sentar na terra com um prato de comida no colo, no meio de gente simples que ele um dia desprezara, e rir alto de uma piada boba de um velho lavrador. O dinheiro ele já tinha. O que faltava era o trabalho, era a presença, era a humildade de baixar a cabeça e servir com as próprias mãos. E foi isso, não a fortuna, que devolveu a Miguel a alma que ele tinha perdido lá atrás, na madrugada em que virou as costas para uma mulher doente. Miguel não voltou para o outro lado do mundo. Aquela vida já não fazia mais sentido para ele. Vendeu o apartamento de frente para o mar sem a menor saudade, encerrou os negócios que precisava encerrar, transferiu o que tinha que transferir e comprou uma casa modesta ali mesmo, em Santa Rita das Colinas, a poucos minutos da colina de Antônio e Dolores, perto dos amigos que reencontrara e da terra vermelha onde ele tinha nascido e da qual tanto fugira. Trocou os ternos italianos por camisas de algodão, o relógio suíço pela alegria de acordar com o canto do galo e a mesa de 12 lugares sempre vazia por uma mesinha de cozinha que vivia cheia de gente.
Ele passou a dividir o tempo entre pequenos negócios que ele montou de propósito para gerar emprego para a gente humilde da cidade, uma torrefação de café que comprava a produção dos pequenos lavradores por um preço justo, uma pequena olaria, uma oficina e um trabalho voluntário que ele mesmo criou e que virou o orgulho da sua vida. Comprou uma van confortável e contratou motoristas pagos do próprio bolso para oferecer transporte gratuito aos doentes pobres de toda a região até os hospitais da capital, para as consultas, as cirurgias, os tratamentos. Era exatamente aquela viagem sofrida, de 3 horas de estrada esburacada, que Dolores fizera tantas vezes sozinha e sem recursos, 3 vezes por semana, durante anos a fio. Miguel fez questão de que nenhuma outra Dolores da região precisasse enfrentar aquilo desamparada, e deu ao serviço um nome só, Estrada de Antônio, em homenagem eterna ao homem simples de camisa de flanela que lhe ensinara, tarde mas ainda a tempo, o que era, afinal, o amor de verdade. Não o amor que possui, mas o amor que serve. E toda semana, sem falta, Miguel subia a colina para tomar café com o casal na varanda, e os 3 que a vida tinha unido por caminhos tão tortos, envelheceram como amigos, olhando juntos o mesmo vale verde descer até tocar a serra no horizonte. Nada em Santa Rita das Colinas tinha mudado no fim das contas. As mesmas ladeiras de pedra, o mesmo sino da matriz, o mesmo cheiro de café subindo pela manhã. E, no entanto, tudo tinha mudado, porque o homem de gelo que subira aquela colina, achando que a vida tinha um preço, tinha derretido por completo, e no lugar dele havia agora um homem de coração aberto, que aprendera a lição mais importante de todas, a de que a verdadeira riqueza nunca esteve no que a gente acumula para si, e sim no que a gente é capaz de dar aos outros. Miguel tinha atravessado o mundo inteiro, do outro lado do oceano e de volta, atrás de ouro, e encontrou o verdadeiro tesouro exatamente onde o tinha deixado, não nos braços de uma mulher, nem no cofre de um banco, mas dentro do próprio peito, esperando calado e paciente, por 20 longos anos, que ele tivesse enfim a coragem de derrubar o orgulho e aprender a amar sem querer possuir. E é assim, com o coração leve e as mãos de novo manchadas de terra boa, que a gente encontra Miguel a cada manhã, subindo a colina rumo a uma varanda cheia de café, de amizade e de gratidão, provando que nunca, nunca é tarde demais para um homem trocar todo o ouro do mundo pela única coisa que realmente vale a pena, o bem que ele faz enquanto ainda tem tempo. Se essa história tocou o teu coração de alguma forma, escreve uma única palavra aqui nos comentários: gratidão. Eu quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje, e cada palavra dessas ali embaixo me emociona de verdade. Agora me conta, qual foi o momento que mais te tocou? Foi quando o Antônio abriu a porta e recebeu o Miguel com um abraço, sem uma gota de rancor no coração? Foi quando a Dolores revelou que estava viva porque o marido tinha dado o próprio rim para salvar ela? Ou foi quando o Miguel deixou aquela carta na mesa dizendo: eu trouxe o ouro, mas você já possuía o tesouro? E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Eu já recebi comentários de todos os cantos do Brasil, e cada nome novo que aparece ali me lembra porque eu não paro de contar essas histórias. Se você acredita que a verdadeira riqueza é o bem que a gente faz pelos outros, deixa o teu like nesse vídeo. Se você conhece alguém que precisa lembrar que ainda existe gente boa nesse mundo, compartilha essa história com essa pessoa, tá? Se você quer mais histórias que restauram a fé na humanidade, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma. A gente se encontra na próxima história. Até lá, cuida bem do teu coração. E lembra sempre, o que a gente dá é a única coisa que no fim a gente leva.